Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das narrativas mais poderosas e dramáticas da Bíblia. A noite em que a morte passou longe é uma história de fé, libertação e um sinal divino que ecoa através dos séculos. Estamos a falar da 10ª e última praga do Egito, o clímax da confrontação entre Moisés e o faraó. Um evento que mudaria para sempre o destino do povo de Israel. Para entendermos a magnitude desta noite, precisamos de recuar um pouco no tempo. Os israelitas viviam como escravos no Egito há 400 anos. A sua servidão era brutal, as suas vidas marcadas pelo trabalho forçado e pelo sofrimento. Clamaram a Deus por libertação. E Deus ouviu o seu clamor. Ele escolheu um homem, Moisés, para ser o seu porta-voz e libertador. Moisés, juntamente com seu irmão, Arão, apresentou-se perante o faraó, o governante mais poderoso da terra naquela época, com uma mensagem simples e direta de Deus. Deixa o meu povo ir, mas o coração do faraó estava endurecido. Vez após vez, ele recusou. A cada recusa, Deus enviava uma praga sobre o Egito, demonstrando o seu poder sobre os deuses egípcios e sobre toda a criação. Houve a praga das águas que se transformaram em sangue, a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, houve a morte do gado, as úlceras, a chuva de granizo e fogo, a praga dos gafanhotos e a escuridão que cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Cada uma destas pragas foi um golpe direto no panteão egípcio e um apelo para que o faraó cedesse, mas, mesmo perante a devastação, o seu orgulho e teimosia prevaleciam. O coração dele continuava endurecido. Após a 9ª praga, a praga da escuridão, Deus anunciou a Moisés a 10ª e última praga. Esta seria a mais terrível de todas, um golpe final e decisivo que quebraria a resistência do faraó. Deus disse a Moisés: à meia-noite passarei pelo Egito. Todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está por detrás do moinho, e todos os primogênitos do gado. Imaginem o peso desta profecia. Uma nação inteira seria atingida pela dor da perda. Do palácio real à casa mais humilde. Era um julgamento terrível, mas também um ato de libertação. No entanto, no meio deste anúncio de juízo, Deus providenciou um caminho de salvação para o seu povo. Ele deu-lhes instruções muito específicas sobre como poderiam ser poupados da morte que estava para vir. As instruções foram dadas a Moisés e Arão para serem transmitidas a toda a comunidade de Israel. No 10º dia do primeiro mês, cada família deveria tomar um cordeiro. Este cordeiro tinha de ser perfeito, um macho de 1 ano, sem qualquer defeito. Poderia ser um cordeiro ou um cabrito. Se a família fosse demasiado pequena para um cordeiro inteiro, deveriam partir ralou com o vizinho mais próximo. Este cordeiro seria guardado até ao 14º dia do mesmo mês. Ao entardecer desse dia, toda a comunidade de Israel deveria abater os seus cordeiros. E aqui vem a parte crucial, o ato de fé que faria toda a diferença. Eles deveriam pegar no sangue do cordeiro e passá-lo nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas onde iriam comer. O sangue na porta seria um sinal. Um sinal para quem? Para o próprio Deus. Ele declarou: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Em hebraico, a palavra para passar por cima é passash, de onde vem o nome da festa da Páscoa, ou Pessah. A morte não entraria nas casas marcadas com o sangue. O sangue do cordeiro era a sua proteção, a sua garantia de vida. Depois de aplicarem o sangue, as famílias deveriam assar o cordeiro no fogo. Não podia ser cozido em água, nem comido cru. Deveria ser assado inteiro, com a cabeça, as pernas e as vísceras. E a refeição deveria ser comida com pães ázimos, ou seja, pão sem fermento, e com ervas amargas. O pão sem fermento simbolizava a pressa com que sairiam do Egito, sem tempo para esperar que a massa levedasse. As ervas amargas eram um lembrete da amargura da sua escravidão. As instruções não paravam por aí. A forma como deveriam comer também era simbólica. Deveriam comer vestidos e prontos para partir, com os lombos cingidos, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Deveriam comer apressadamente.
Esta não era uma refeição de lazer, era a refeição da libertação, o momento que antecedia uma jornada imediata para a liberdade. Tudo o que sobrasse do cordeiro, até de manhã, deveria ser queimado. Nada poderia ser deixado para trás. Moisés comunicou todas estas ordens ao povo de Israel, e a Bíblia diz que o povo se inclinou e adorou. Eles obedeceram, eles exerceram a sua fé. Em cada casa israelita, naquela noite fatídica, as famílias reuniram-se. O cordeiro foi abatido. O seu sangue foi cuidadosamente aplicado nos umbrais das portas. A carne foi assada, e a refeição foi comida em obediência e expectativa. Agora, vamos tentar visualizar a cena. A noite cai sobre o Egito. Dentro das casas israelitas, há uma mistura de medo e esperança. As famílias estão juntas, à luz trêmula das lamparinas, comendo em silêncio ou com orações sussurradas. Olham para a porta, para o sangue vermelho que os protege, e confiam na promessa de Deus. Do lado de fora, nas ruas do Egito, a vida continua normalmente, ignorando o destino iminente. E então, à meia-noite, acontece. O silêncio da noite é quebrado. Um grande clamor ergue-se por toda a terra do Egito. O anjo da morte, enviado por Deus, passou pela terra, e em cada casa egípcia, que não estava marcada com o sangue, o primogênito morreu. Desde o filho mais velho do faraó, o herdeiro do trono, até ao filho mais velho do prisioneiro na masmorra. Não houve casa egípcia onde não houvesse um morto. A dor e o pânico tomaram conta da nação. O faraó, cujo coração tinha sido tão duro, foi finalmente quebrado. Ele, que se considerava um deus, viu o seu próprio filho e herdeiro morrer. A sua dor pessoal espelhava a dor de toda a sua nação. Naquela mesma noite, no meio do caos e do luto, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. As suas palavras, antes tão arrogantes, agora eram de desespero e urgência. Levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão, adorem o Senhor, como pediram. Levem os vossos rebanhos e o vosso gado, como disseram, e vão. E abençoe-me também. O poderoso faraó, que tinha desafiado o Deus de Israel, estava agora a pedir uma bênção. Os egípcios, apavorados, também pressionaram os israelitas para que partissem rapidamente. Diziam: se não partirem, morreremos todos. Deram-lhes prata, ouro e roupas, tudo o que pediram. Assim, os israelitas, que entraram no Egito como uma família, saíram como uma nação de cerca de 600.000 homens, para além de mulheres e crianças. Eles saíram de Ramsés para Sucote, levando a massa de pão que não teve tempo de levedar. A sua partida foi tão súbita que levaram as suas amassadeiras nos ombros, embrulhadas nas suas roupas. A promessa de Deus a Abraão, feita séculos antes, estava a cumprir-se. O povo estava finalmente livre. A noite em que a morte passou longe tornou-se o evento fundador da nação de Israel. Deus instituiu a celebração da Páscoa como um memorial perpétuo. Todos os anos eles deveriam celebrar esta refeição para se lembrarem de como Deus os libertou da escravidão no Egito. É uma história que tem sido contada de geração em geração, um lembrete do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. Esta narrativa é incrivelmente rica em simbolismo. O Cordeiro Pascal, perfeito e sem defeito, cujo sangue trouxe salvação, é visto por muitos como uma prefiguração de Jesus Cristo. João Batista, ao ver Jesus, declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ideia de que o sangue de um inocente pode trazer proteção e redenção é central nesta história. A obediência do povo de Israel também é um ponto-chave. A salvação deles não foi automática. Exigiu um ato de fé. Eles tiveram que confiar na palavra de Deus, transmitida por Moisés, e agir de acordo com ela. Tiveram que abater o cordeiro, aplicar o sangue e permanecer dentro das suas casas. A fé deles manifesta-se através das suas ações. A história da Páscoa é uma poderosa lição sobre libertação. Mostra que, mesmo nas situações mais sombrias e desesperadoras, como 400 anos de escravidão, a esperança não está perdida. É um lembrete de que Deus
ouve o clamor dos oprimidos e age para trazer liberdade. É uma história que inspirou inúmeras pessoas ao longo da história que lutaram contra a injustiça e a opressão. Ao revisitarmos esta noite extraordinária, somos convidados a refletir sobre as escravidões nas nossas próprias vidas e a buscar a nossa própria libertação. A noite em que a morte passou longe não é apenas um evento histórico. É uma narrativa viva que nos fala sobre fé, obediência, redenção e a promessa de um novo começo. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem ao passado. Espero que esta história tenha sido tão impactante para vocês como é para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com seus amigos e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!